Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Vamos conectar um padrão histórico, bem antigo mesmo, com os desafios políticos que vemos hoje em dia. É a história de um ciclo que parece se repetir sem parar. E já vamos começar com uma pergunta forte. Será que as democracias carregam dentro de si as sementes da sua própria destruição? Parece uma ideia moderna, né? Mas, na verdade, essa é uma teoria que surgiu há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga. Para a gente poder entender o que acontece hoje, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, lá no passado, e conhecer uma ideia fundamental. A teoria de que todo governo, sem exceção, segue um ciclo de vida que é, de certa forma, previsível. E essa teoria tem um nome: anaciclose. Foi proposta por um historiador grego chamado Políbio. Ele dizia que a história política não anda em linha reta, sempre progredindo. Não, ela se move em ciclos. A estabilidade de hoje pode gerar a complacência de amanhã. O poder concentrado quase sempre leva à corrupção. E as paixões da multidão podem acabar falando mais alto que a razão. O que é genial aqui na visão do Políbio é como ele organizou os governos em pares. Para cada forma boa, virtuosa, ele identificou uma versão corrompida. Então, a monarquia, que seria o governo de um líder justo, acaba se degenerando em tirania. A aristocracia, o governo dos melhores e mais sábios, se corrompe e vira uma oligarquia, o governo de poucos em benefício próprio. E a democracia, o governo do povo, pode decair para a oclocracia, que nada mais é do que o governo da multidão, do caos. E aqui a gente vê o ciclo completo, em movimento. A tirania é tão ruim que acaba sendo derrubada pelos nobres, que então estabelecem uma aristocracia. Só que os filhos e netos deles, com o tempo, se tornam uma oligarquia egoísta. Aí o povo se revolta e cria uma democracia. Mas, com o passar do tempo, essa democracia também se perde e vira o caos da oclocracia. E nesse caos, a única solução que aparece é um novo líder forte, que restaura a ordem e pronto, o ciclo recomeça com uma monarquia. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para o nosso século. Como é que os especialistas de hoje em dia enxergam esse mesmo processo de decadência? O termo que se usa hoje é retrocesso democrático. E o ponto principal aqui é que não estamos falando de um golpe, de um colapso que acontece da noite para o dia. É um processo lento, gradual, uma erosão das instituições. E o mais irônico é que muitas vezes é liderado por pessoas que foram eleitas democraticamente. Para fazer esse diagnóstico, os especialistas usam um tipo de matriz como essa aqui. Eles olham para quem está sendo enfraquecido. São as restrições verticais, ou seja, os freios que vêm do povo, dos eleitores, ou são as restrições horizontais, que são as outras instituições, como os tribunais, a oposição política, e eles também olham para o alvo do ataque. O objetivo é manipular as eleições ou é expandir o poder do executivo, do presidente, para muito além do que a Constituição permite. E aqui chegamos ao ponto central da nossa análise. Como a gente pode juntar essa sabedoria antiga do Políbio com essas ferramentas de diagnóstico de hoje para ter uma visão mais nítida do que está acontecendo? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como exatamente acontece essa transição? Como uma democracia vai se desfazendo até virar essa sua forma corrompida, a oclocracia, em termos práticos e modernos? Olha só, o próprio Políbio já nos deu uma pista. Ele descreveu uma mudança na mentalidade das pessoas. O povo começa a esperar cada vez mais do Estado, se acostuma a receber benefícios, e isso torna vulnerável a líderes, a demagogos, que prometem um mundo em troca de apoio, mesmo que para isso precisem atropelar as regras do jogo. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo hoje. A polarização fica tão extrema que a política vira uma guerra de nós contra eles, onde vale tudo. O medo de ameaças, sejam elas reais ou imaginárias, faz com que as pessoas abram mão de liberdade em troca de uma promessa de segurança. Líderes espertos podem até criar uma crise só para depois aparecerem como os únicos salvadores. E no fim, a lei vai perdendo a força, e o que vale é a paixão do momento, o clamor da multidão. E aqui está a grande conexão. Aqueles alvos do retrocesso democrático que a gente viu na matriz, manipular eleições e aumentar o poder do executivo, são, na prática, as táticas que fazem a previsão do Políbio se tornar realidade. São os métodos de hoje para uma decadência que é, na verdade, atemporal. Certo. Mas por que é tão importante juntar essas duas visões, a antiga e a moderna? Qual a vantagem disso? A vantagem é que isso nos dá contexto, perspectiva. Ajuda a gente a olhar para além do caos das notícias do dia a dia e a entender que talvez o que estamos vivendo seja só mais uma fase de um ciclo que a história já viu muitas e muitas vezes. Não é algo totalmente novo e aleatório. É um padrão.
O que nos leva, claro, à pergunta mais importante de todas. Se esse ciclo é tão previsível, quer dizer que é inevitável? Ou será que existe alguma coisa que a gente possa fazer? O próprio Políbio acreditava que existia uma saída, ou pelo menos uma forma de frear essa decadência. A solução dele era o que ele chamou de governo misto, um sistema que mistura de propósito elementos dos 3 tipos de governo bom, um pouco de monarquia, um pouco de aristocracia e um pouco de democracia. A ideia é que um poder controle os excessos do outro. E isso não é só teoria, não. Esse conceito de freios e contrapesos foi uma inspiração direta para 2 dos sistemas políticos mais duradouros da história, a República Romana e, muito tempo depois, os Estados Unidos. Os 2 foram desenhados pensando explicitamente em como resistir a esse ciclo de decadência. Isso nos deixa com uma reflexão para o final. A gente agora tem um diagnóstico poderoso, que junta a sabedoria antiga com a análise moderna. A grande questão do nosso tempo é se a gente consegue transformar esse entendimento em ação. Em outras palavras, será que podemos reforçar as nossas instituições, os nossos freios e contrapesos, a tempo de impedir que o ciclo se complete mais uma vez?